Olá, galera do Colégio Santa Rita, primeiras séries do ensino médio, professor Cláudio Roberto de História na área. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Essa já é a videoaula de número 8. E o tema que estamos trabalhando nessas últimas videoaulas é Roma Antiga. Na videoaula anterior, nós trabalhamos ali a transição da República para o Império, com a formação dos triunviratos, governo de 3 cônsules, e o segundo triunvirato culminou na ascensão do general Otávio ao poder como vitalício romano. Acumulou cargos importantes concedidos pelo Senado, títulos de príncipe primeiro cidadão, supremo imperador, Augusto divino consagrado, majestoso. Com esses títulos, Otávio acumula poderes e inaugura a fase do Império. O governo de Otávio, nesta fase de Império, entre os anos de 27 a 14 depois de Cristo, inclusive foi nesse governo que ocorreu o nascimento de Jesus Cristo na Palestina, uma das províncias romanas. Otávio fez um governo de calma e prosperidade, de estabilidade. Ficou lembrado como Pax Romana, paz romana. Pondo fim às guerras civis e controlando a plebe de possíveis revoltas sociais. A elite patrícia mantinha os seus privilégios, seus latifúndios escravistas e a plebe política de pão e circo. Tema esse que nós vamos estar trabalhando nesta videoaula. Portanto, vamos aqui dar continuidade a esta fase do Império. Fase essa que vai do ano de 27 a.C., quando Otávio acumulou títulos, inclusive o título de Imperador Supremo, até o ano de 476 depois de Cristo. Primeira dinastia da fase imperial romana é a dinastia Júlio-Claudiana, que reina nos anos de 14 a 68. Tibério foi o segundo imperador, sucessor de Otávio e sobrinho de Otávio. Nessa fase do império, os imperadores eles têm um cargo vitalício, ou seja, governam até a morte, e é preparado pelo imperador. Cada imperador prepara o seu sucessor, geralmente um parente mais próximo. Então, os imperadores desta segunda dinastia, desta primeira dinastia, foi o imperador Tibério. Foi durante o reinado de Tibério que Jesus Cristo veio a falecer, a morrer, crucificado pelas leis romanas, condenado à morte. Foi torturado e condenado à morte. Cristo, que a partir do ano 30, a partir dos 30 anos, começou a fazer suas pregações essas que aglomeravam multidão, principalmente as massas miseráveis, cujas ideias falavam principalmente agradava às massas, os mais pobres, com a defesa de justiça social. Cristo, suas palavras e suas pregações incomodavam sobretudo as elites judaicas, que terminaram por denunciar ele às autoridades romanas. O mesmo foi preso, foi torturado, foi julgado e condenado à morte. Os sucessores de Cristo, seus apóstolos, deram continuidade às pregações de Jesus Cristo e fundaram o cristianismo. Religião essa que cresceu principalmente entre os mais pobres, o que incomodava as autoridades romanas. Temiam que essa doutrina pudesse dar unidade às massas e poderia causar revoltas contra as autoridades romanas. Por isso que os cristãos sofriam perseguições. E um dos maiores perseguidores aos cristãos foi Nero, imperador romano. Então nós tivemos Tibério, Calígula, considerado louco, chegou a nomear o seu próprio cavalo de cônsul. Cláudio, que foi assassinado por sua esposa, envenenado. E Nero, enteado de Cláudio, Agripina, a esposa de Cláudio, teria antecipado a morte de seu esposo para
para também antecipar a ascensão de Nero ao poder. Nero, também considerado louco, chegou a atear fogo em Roma, segundo relatos, para acusar os cristãos, forte perseguidor aos cristãos. Nero acabou suicidando, apunhalado, com a ajuda de seu secretário, foi apunhalado e, portanto, suicidou. Sendo suas últimas palavras essas: que artista falece comigo? Ele, que se considerava um artista, tocava instrumentos musicais, sobretudo a lira. Então, o Nero chegou ao suicídio. Um governo bastante conturbado, principalmente devido aos conflitos ou a instabilidade e o enfrentamento com autoridades do palácio, principalmente com sua mãe Agripina. Nero vai pôr fim à dinastia Júlio-Claudiana. A história desses imperadores é marcada assim, por intrigas palacionais, conflitos, instabilidades. Dificilmente grande parte desses imperadores acabaram morrendo não por mortes naturais, assassinatos, suicídios, e a instabilidade que vai permear a história desta fase inicial do grande Império Romano. Os sucessores de Otávio, além da dinastia Júlio-Claudiana, a próxima dinastia com a morte de Nero foi a dinastia dos Flávios, que reinou de 68 a 96, Vespasiano, Tito, Domiciano. Durante essa dinastia, eles submeteram o Senado e governaram de forma despótica. Depois veio a dinastia dos Antoninos, Nerva, Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Antônio Pio e Cômodo, período de apogeu, de expansão, onde os territórios romanos chegaram na sua máxima de dominação territorial. Essa imagem desse grande mapa mostra o processo de evolução gradual das conquistas dos territórios romanos ao longo da fase da monarquia inicial, quando Roma era apenas uma cidade que sediava o reino etrusco, o reino da Península Itálica. Na fase da república nós temos essa parte laranja, onde mostra os territórios que foram alcançados, que foram dominados militarmente durante a fase da República Romana, que incluía grande parte da Europa Ocidental, Oriental, Ásia Menor, região da Palestina, Egito e norte da África. E na fase do Império, essa parte verde, onde Roma atinge o máximo de sua extensão territorial, dominando os territórios da Mesopotâmia, territórios do Oriente Médio e outros territórios da região da Dácia e acima do rio Reno e rio Danúbio e mais territórios da Mauritânia, norte da África. Essa é a extensão máxima do Império Romano durante a fase do Império. Portanto, cada território romano, todo esse imenso território romano foi dividido em províncias essas que eram governadas por procuradores indicados pelas autoridades romanas, sendo Roma a cidade, a capital, a sede, onde ali estavam as organizações, as instituições políticas que administravam o grande Império Romano, que são as dinastias que sucederam Júlio-Claudiana, dos Flávos, dos Antoninos, dos Severos, a partir principalmente da dinastia Diocleciano, entre os anos 284 a 305, no chamado Baixo Império Romano, quando o Império vai sofrer algumas situações de divisões, né, bem como as fronteiras do Império Romano ao norte vai começar a ser incomodadas pelos povos bárbaros, né? Vai haver, ou seja, as fronteiras vão ser incomodadas pelo avanço dos povos bárbaros, dos bárbaros do norte, os povos germânicos, né? Que começavam a incomodar, aproveitando uma certa fragilidade que nós vamos estar trabalhando nessa fase de declínio do Império. Então, os povos bárbaros vão
começaram a adentrar, a incomodar essas fronteiras já a partir de Diocleciano. Tivemos o imperador Constantino, marcado por uma crise do escravismo, quando as conquistas romanas cessaram, reduzindo assim a mão de obra escrava, colaborando para um declínio na produção e, consequentemente, menos arrecadação para o império, menos investimentos militares, fronteiras vulneráveis. Foi durante o governo de Constantino que foi editada uma lei que concedeu liberdade aos cristãos, o Edito de Milão, no ano de 313. Constantino, portanto, torna-se o primeiro imperador cristão. Até esse momento, os primeiros cristãos sofriam fortes perseguições das autoridades romanas, eram atirados nas arenas para lutar contra feras até a morte. Esse período de sofrimento, de perseguição que os cristãos sofreram, nós denominamos de martírio dos cristãos. Vamos então trabalhar passo a passo esse processo de declínio. Vamos estar tratando do reinado de Teodósio, em que o Império Romano foi dividido em dois governos após a sua morte. Mais uma vez, mostrar aqui a imensidão do território romano aí, né? Esse grande território, cada território aí sendo governado, cada pequeno território essas limitações, esses limites aqui estabelecidos no mapa, mostra as províncias romanas, províncias essas governadas por procuradores indicados pela autoridade de Roma. Imagina aí a organização, sendo Roma a cidade, a sede. Aqui está o Coliseu de Roma, aqui um imenso anfiteatro que foi construído no reinado de Tito, onde no ano de 70, aproximadamente 70 depois de Cristo, esse coliseu que servia como palco para a luta entre gladiadores, para a consolidação dessa política de pão e circo. Aqui o rio Tibre, passando ali o rio nas proximidades da capital, e, portanto, aquedutos, onde a água era escoada, a água potável para a população romana, para o consumo da população da cidade de Roma. A política de pão e circo foi uma estratégia utilizada pelas autoridades romanas para preencher a ociosidade da plebe desempregada, a plebe ociosa, e as autoridades temerosas que houvessem revoltas sociais preferiram sustentar. Ou seja, a opção pelas autoridades romanas, em vez de propiciar à plebe a ascensão social, inseri-los no processo produtivo, as autoridades romanas preferiam sustentar essa plebe desempregada. Distribuição periódica de trigo para a população e apresentação, e para preencher essa ociosidade, apresentações frequentes nos grandes anfiteatros, nas arenas, de lutas entre gladiadores e férias entre gladiadores. Esses espetáculos públicos, marcados aí por uma verdadeira carnificina humana. Em meio ao espetáculo, pão era lançado para a população e assim a plebe acabava por se contentar com essa política desenvolvida aí pelas autoridades romanas. Esses gladiadores eram geralmente escravos capturados, né, nas guerras de conquistas, pelo bom porte físico dos mesmos, acabavam sendo treinados nesses espaços, para serem utilizados ali nos grandes anfiteatros, para servir de espetáculo para a população romana. Né? Lutas entre gladiadores, lutavam até a morte, a população gesticulava aqui com o polegar pela morte ou pela vida do derrotado. Imagina aí um espetáculo marcado por muita atrocidade, muita carnificina, e assim a população plebeia se contentava com essa política apresentada ou patrocinada pelo Estado romano, que é uma política que nós chamamos de pão e circo. Grande anfiteatro, um dos maiores, talvez o maior anfiteatro de todo o extenso Império Romano, o Grande Coliseu, que foi construído aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. Vamos falar agora da decadência do Império Romano, processo de declínio, de crise do Império Romano. Que fatores? Nós podemos dizer
que a decadência do Império Romano se deu principalmente pela opção a qual as autoridades romanas, a opção econômica, ou seja, o modelo escravista foi uma opção que eles tiveram ao longo do tempo, escravos esses oriundos das guerras de conquistas. Essa opção por esse modelo econômico levaria ao suicídio de Roma, à decadência de Roma, principalmente a partir do século II, quando as conquistas cessaram, houve uma interrupção das conquistas. E aí vai acontecer uma série de efeitos, de consequências, que nós chamamos de efeito dominó. Um fato vai provocando outro, que vai levar a uma decadência e, posteriormente, aproveitando-se dessa crise que o Roma passaria, os povos que viviam fora de suas fronteiras, que os romanos nominavam de bárbaros, aproveitariam dessa fragilidade, sobretudo das fronteiras ao norte, os bárbaros do norte, em sua maioria, os germânicos, aproveitando dessa fragilidade, iriam invadir. Nós chamamos isso de efeito dominó. A interrupção das conquistas romanas, a partir do século II, depois de Cristo, portanto, há uma interrupção das conquistas. E isso iria reduzir de forma intensa o número de escravos. Com a redução do número de escravos, a economia romana enfraqueceu. Nós lembramos que as autoridades romanas, o Estado, a política romana preferia optar na produção pela mão de obra escrava e a plebe ociosa desempregada sendo sustentada pela política de pão e circo. Então, com a redução do número de escravos, enfraquece a economia. O enfraquecimento da economia levou à diminuição de impostos. A diminuição de impostos levou ao aumento do déficit público, dos gastos excessivos, principalmente os investimentos militares, que consumiam grande parte da receita romana. Então, com a redução dos impostos e o déficit público, menos investimentos militares. Com o menor investimento nos meios militares, as fronteiras romanas vão ficar mais vulneráveis, o que vai permitir as invasões externas. E aí os povos bárbaros do norte, aproveitando-se dessa fragilidade, os bárbaros começam a invadir. A crise do escravismo levou também a elite patrícia romana a optar gradualmente ou substituir a mão de obra escrava pelo colono, ou seja, pelo servo. A diferença entre colono ou servo e escravo: os escravos são propriedades, né, trabalham para os seus proprietários, para os seus donos, e os donos são obrigados a alimentá-los, né, para mantê-los vivos. E colono é alguém que recebe um pedaço de terra, um lote de terra de um senhor, trabalha, produz e gera uma série de obrigações e impostos para esse senhor. Isso aqui vai ser a origem inicial de um sistema, de um modelo que vai predominar durante a Idade Média, principalmente na Europa Ocidental, com o declínio e com a queda do Império Romano, somado com as invasões bárbaras. Então, mais uma vez, o colono ele é um servo ligado à terra de um senhor e também há uma série de obrigações para com esse senhor. Então, aos poucos, vai havendo gradualmente um processo de substituição da mão de obra escrava pela servidão, bem como um processo de ruralização. Até porque, com as invasões bárbaras, muitos grandes patrícios romanos vão buscar locais mais seguros para viver. E os lugares mais seguros, aos poucos, são fortalezas que eles vão construindo nessas áreas mais rurais. Outros fatores, é claro, que levaria à crise e à queda do Império Romano é a insatisfação e revolta dos meios militares, as intrigas palacionais, as disputas pelo poder, em algumas situações, conflitos entre o Senado e a autoridade do imperador. Nós até já explicamos que
explicamos que muitos imperadores romanos acabaram sendo assassinados, houve assassinatos, né? Então, colaborou também para esta crise do Império Romano a corrupção política e uma série de fatores além dessa crise do escravismo. Com isso, com menos investimentos militares, as fronteiras aqui do norte do Império Romano, essas fronteiras elas vão se tornar mais fragilizadas, mais vulneráveis, o que vai levar à ocupação dos povos germânicos, povos bárbaros. Bárbaros para os romanos eram todos aqueles povos que viviam fora de suas fronteiras. E nós vamos destacar mais os germânicos que viviam ao norte, porque foram eles que, aproveitando-se dessa fragilidade, dessa instabilidade, começaram a invadir, sobretudo, essa parte ocidental do Império Romano. São esses povos bárbaros que já começavam a incomodar as fronteiras do Império Romano desde o início do século III e, portanto, durante os séculos III, principalmente no final do século II e todo o século III, os povos bárbaros vão migrando para esses territórios romanos, né? Havendo assim migrações e invasões. As invasões elas vão ser mais frequentes, principalmente durante os séculos IV e V. Os povos bárbaros, portanto, aproveitando-se desta fragilidade do Império Romano, né? dessa crise econômica e, por consequência, política, né? Que o Roma passou a vivenciar, principalmente com a crise escravista, os povos bárbaros, então, iriam invadir de forma intensa. Mais uma vez, lembrá-los que essa ocupação dos bárbaros nos territórios romanos ao norte vai acontecer em duas levas. No final da segunda metade do século II e século III, vai acontecer mais migrações do que invasões. Alguns povos bárbaros vão começar a ocupar a Europa ocidental romana, em busca de novas oportunidades, em busca de novas possibilidades agrícolas, territoriais, que possam assim garantir a esses povos bárbaros produtividade e sobrevivência. Então, nesse período, séculos II e III, irão acontecer mais migrações do que invasões. Até mesmo algumas autoridades romanas começaram até a fazer acordos com alguns líderes e reis bárbaros, fazendo acordos militares, né, com alguns desses povos, oferecendo a eles territórios dentro do Império Romano para que eles pudessem estar protegendo esses territórios contra invasões de outros povos bárbaros. E, portanto, alguns povos bárbaros com essas migrações, alguns até chegam a servir ao exército romano ou mesmo se casar com populações que viviam dentro das fronteiras do Império Romano. Porém, nos séculos IV e V, diante da queda da segurança das fronteiras do Império Romano, essa ocupação dos povos bárbaros vai acontecer mais com invasões, vai predominar mais as invasões e, portanto, violentas, né? Vai predominar mais invasões do que migrações. Portanto, essas invasões bárbaras é que vai provocar esta crise. E o imperador romano, de nome Constantino, o mesmo que liberou o culto dos cristãos através do Edito de Milão no ano de 313 d.C., primeiro imperador cristão, diante das invasões bárbaras intensas aqui na parte ocidental, na porção ocidental do Império Romano, o imperador Constantino vai tentar uma estratégia: transferir a capital do Império Romano para uma cidade do Oriente, mais distante dessas invasões. A ideia do imperador Constantino era garantir pelo menos essa porção que era rica comercialmente, a porção oriental do Império. Garantir pelo menos esse território e proteger mais esse território dessa crise, dessas invasões bárbaras. A cidade escolhida foi a cidade de Bizâncio, uma cidade bem localizada, ficava entre o Mar Negro e o Mar de Mármara, no chamado Estreito de Bósforo, uma passagem quase que obrigatória das rotas comerciais oriundas aqui da Ásia. Os navios, para chegarem ao Mediterrâneo, obrigatoriamente tinham que passar no Estreito de Bósforo para atingir o Mar de Mármara e, consequentemente, ter acesso ao Mar Egeu
e, consequentemente, o mar Mediterrâneo. Então, a localização privilegiada de Bizâncio, que era uma antiga colônia grega, e, portanto, uma cidade comercialmente importante, Constantino vai escolher para ser a nova capital e vai até nominá-la de Nova Roma. Porém, após a sua morte, a população de Bizâncio prefere denominá-la de Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino. No ano de 395, o imperador Teodósio, preferiu, antes de morrer, deixar já o império dividido entre seus dois filhos, Império Romano do Ocidente, fazendo com que Roma volte a ser a capital do Ocidente e mantendo Constantinopla, a antiga Bizância, a capital do Oriente. Essa divisão se deu após a morte do imperador Teodósio no ano de 395. Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, antiga Bizâncio. Os povos bárbaros, então, vão adentrar de forma intensa a porção ocidental e vai provocando gradualmente uma decadência das instituições políticas, econômicas e sociais romanas. Povos bárbaros eram, em sua maioria, os germânicos. Os germânicos subdividiam em anglo-saxões, francos, alamanos, burgúndios, suevos, visigodos, ostrogodos, vândalos, alanos. Um fato foi fundamental para empurrar os povos bárbaros para dentro do Império Romano. Foi a chegada dos hunos a essa região da Germânia, vai empurrando os povos bárbaros para dentro do Império Romano. Assim, depois dessa divisão do Império, realizada pelo imperador Teodósio, que aconteceu no ano de 395, Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Após essa divisão, a porção ocidental do Império Romano não iria durar mais nem um século. As invasões bárbaras que essa parte do Império Romano já estava sofrendo desde o século II, vai se tornar inevitável a queda do Império Romano. Nós consideramos a queda de um império quando a capital é tomada. E foi o que aconteceu. No ano de 476, o último imperador do Ocidente, o Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, um dos reis bárbaros, rei dos Érulos, de um dos povos bárbaros. Roma vai ser invadida, Roma vai ser tomada. É o que nós chamamos de queda do Império Romano do Ocidente. Essa data, 476, que marca o fim do Império Romano do Ocidente, pela velha historiografia tradicional, é considerado o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. É claro que nós não podemos tomar por base a passagem de uma era para outra uma única data, um único fato. É claro que a passagem da Era Antiga para a Era Medieval, com uma série de mudanças econômicas e políticas e culturais e sociais, elas aconteceram de uma forma gradual, lenta, Ou seja, as antigas instituições políticas, econômicas, sociais, culturais romanas vão passar por transformações ao longo de séculos, a começar com as invasões, com a crise do escravismo, a substituição lenta e gradual pelo feudalismo, as invasões bárbaras, tudo isso são elementos importantes que vão aos poucos construir novas características nessa Europa Ocidental, vai dar lugar a um novo momento econômico e político da Europa, que nós vamos nominar de feudalismo. Então, o 476 é apenas uma data simbólica, um fato que a antiga historiografia tradicional utiliza para caracterizar o fim da Idade Antiga e o início da Idade Medieval. Lembrar que houve a queda do Império Romano do Ocidente, contudo, o Império Romano do Oriente continuou, sobreviveu durante toda a Idade Média, pelo menos até o século XV. Somente no século XV é o que o chamado Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, vai cair. Portanto, Constantinopla vai ser tomada só em 1453. Até lá, durante toda a Idade Média, essa porção aqui da Europa Oriental, do Oriente, do antigo Império Romano do Oriente, vai sobreviver.
vai manter um caráter forte economicamente, comercial, urbano, autoridade despótica nas mãos dos imperadores. Enquanto que o Império Romano do Ocidente caiu, se desfacelou, se fragmentou em vários reinos bárbaros, se feudalizou, se ruralizou em sua grande predominância, a porção oriental mantém-se, né, o Império Romano do Oriente, que passa a ser nominado de Império Bizantino, o Império Romano do Oriente. Orientar os nossos alunos que esse conteúdo faz parte aí já do volume 2. É o primeiro tema, o primeiro conteúdo do volume 2, Grande Roma Antiga. E orienta os nossos alunos a se utilizar do sistema Farias Brito de ensino, onde o aluno possa se utilizar das ferramentas que esse sistema, que essa plataforma oferece, além de orientá-los a trabalhar os exercícios das páginas 34 e 35, exercícios esses referentes a essa temática Roma Antiga. Na próxima aula, nós vamos estar, na próxima videoaula, a videoaula de número 9, portanto, vamos aqui trabalhar a parte do Império Bizantino e alguns elementos da cultura romana. Forte abraço a todos e até a próxima videoaula.